O Paulo Sousa é um pouco mais conservador, que é o técnico atual da seleção polonesa, passou pelo Bordeaux recentemente, fez um trabalho ok na Fiorentina, mas não é nada que chamou demais atenção, né? Conservador no sentido de um modelo tático? Esquema tático dele, Tá. Linha de 4, 4-2-3-1, enfim, aquilo que o Flamengo mais ou menos está acostumado. Tá. Carlos Carvalhal é um técnico mais ofensivo. Sim. E além de ser mais ofensivo, joga numa outra plataforma. Ele joga com 3 zagueiros. Ele adora 3-4-3, sistema de jogo mais aberto, exploração dos alas. O Flamengo hoje tem laterais com essa característica. Salve, salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo aqui é um vídeo informativo, você vai gostar de assistir esse vídeo, assista até o final, não pula uma parte sequer para você saber as características de cada técnico pretendido pelo Mengão, qual deles se encaixa com o elenco do Flamengo. É isso aí, já chega deixando o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários à vontade. E é claro, compartilhe o nosso vídeo aí no Zap, no Insta, no Face. Tamo junto, nação rubro-negra. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição. Canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Créditos, direitos autorais são deles. Cara, para você continuar recebendo as notícias do Mengão pelo WhatsApp, coloquei no primeiro comentário fixado o link do GaviaNews.com. Um dos melhores sites de notícias do Flamengo. Toda hora tem notícia nova. Você saberá quem será o novo técnico do Mengão, mercado da bola, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Valeu? Clica aí no primeiro comentário fixado nos comentários. É nóis. Simbora aqui pro vídeo. Fala aí, Dani. O quê? O Flamengo vai resolver a questão do treinador agora. Pelo menos é essa a promessa da diretoria rubro-negra que está indo para a Europa e tem os nomes na mira ali, né? E aí o Braz deu essa declaração dizendo: a gente já tem uma agenda pré-definida, não em função de ser plano A, B ou C, né? Na ordem que vai encontrar ali os treinadores, em função de logística. Se eu não voltar antes do Natal, eu vou morrer em casa. Tem 5 ou 6 dias para acertar. Não ficaremos somente em Lisboa, vamos andar por lá. Temos alvo e planejamento. É uma declaração muito bonita. E aí o Landim ainda corrobora dizendo: eu acho que eles vão se reunir com o Mister, claro. Ele é um amigo que todos nós fizemos por aqui no Flamengo. Ele é sempre uma companhia super agradável. Aí ele dá uma desconversada como se o Jorge Jesus fosse só tô passando aí na Europa, vamos comer um bolinho de bacalhau e tomar um vinho português. Não é bem isso. A gente sabe que o Jorge Jesus, ele é ainda hoje a primeira opção do Flamengo, e isso fica claro quando surge o nome dele nessas conversas. Agora, a diretoria também sabe que é improvável, porque não está com tempo para esperar o que vai acontecer lá, se ele vai ser eliminado da Champions ou não vai. E aí tem esses nomes aí na sequência. O Carvalhal, a questão é a multa, né? Multa rescisória que daria 64 milhões de reais. A gente já falou disso aqui e é um dinheiro que não se recupera. Aí agora tem esses outros 2 nomes. O Paulo Sousa, que é técnico da seleção polonesa e que está animado com a possibilidade de dirigir o Flamengo. E o Paulo Fonseca, ele tá sem clube, só que ele tem passagens pela Roma, pelo Porto, pelo Braga, pelo Shakhtar Donetsk. Eu queria começar esse assunto pensando da seguinte maneira. A sensação que me deixa diante dessas declarações e diante desse encontro com o Jorge Jesus o Flamengo tem sim um plano A muito bem definido, que é convencer o Jesus de que voltar ao Flamengo é uma boa ideia. E que qualquer coisa diferente disso já será... Eu vou botar bem entre aspas aqui para vocês me entenderem, o que sobrou de opção. Quero saber se vocês enxergam assim e como é que vocês veem todos esses nomes, né? Eu acho que o Jesus foi o plano A do Flamengo. Acho que o Jesus não está mais na mesa para negociação. Tivesse o Jesus na mesa para negociação, eles não iam rodar por Portugal. Eles iam ao Jesus. Você acha que esse café é só um café? Não vai tentar convencer o Jesus? É uma visita de cortesia, A gente vai a uma cidade, o cara tem uma história, ele está por lá, nós estamos indo lá do trabalho. Eu acho que é uma visita de cortesia. Eu não vejo mais o Jesus como... Não é que o Flamengo não queira, Dani. Eu não vejo mais o Jesus saindo do Benfica nesse momento. Eu acho que o Flamengo ficou muito... Não é que o Flamengo não queira. O
Flamengo pode querer, mas eu não vejo mais essa negociação acontecendo. E por isso... Pelo Jesus. Por isso tem reunião marcada com o treinador, por isso vai rodar por Portugal, por isso tem outras coisas a observar, como eles falaram. Acho que é muito por isso. Você colocou bem, pelo Jesus. Não é que o Flamengo descartou. O Flamengo vai sempre querer o Jesus. O Flamengo vai ter sempre aquele flerte ali mal resolvido, sabe? Deu mole, pimba. Tá sozinho, vou ali. Tá sem clube, eu tô procurando alguém. É meio que um encontro, sabe? Que saudade do meu ex. Um pouco isso. O Flamengo vive essa saudade do ex desde 2019. Só que eu acho que para esse momento não acontece. Por isso, esse campo de observação. Por isso que a gente debate a multa do Carvalhal, os Paulos, que agora surgem como possibilidade e vão ser conversados. Então, assim, essa página do Jesus, nesse momento, essa janela de dezembro de 21, para mim ela está quase virada. Mas eu vou ao Portugal. Claro que você vai conversar. Você teve uma temporada com o cara, vitoriosa. O melhor momento dos últimos 40 anos do Flamengo foi com ele. Então, você faz uma visita de cortesia. Agora, eu não enxergo essa visita e até a cordialidade da fala do Landim como se, não, o Flamengo está indo para lá fechar com Jesus. Acho que essa página está quase virada já. O Flamengo está monitorando o tal do que sobrou, que você falou. Carvalhal, outras opções, os Paulos, pode pintar um quarto, quinto nome aí, caso não feche. Pereira, acho que o Flamengo está muito mais nessa página da procura do que exatamente no Jesus, Dani. Algo me diz que José Elias daqui a pouco vai ter informações. Eu acho que são fontes ali naquele celular. Mas você falou que por isso que está assim. Tinha, então, que esquecer o Jesus e pensar... e aí eu vou fazer uma pergunta, tá? Porque eu realmente não acompanho de perto o trabalho desses treinadores. E pensar num perfil... Você não acompanha a seleção polonesa? Eu acho... Não. Poxa. Desculpa, fã de esporte, eu não acompanho a seleção polonesa. Então, Felipe Facincani, que é uma pessoa estudiosa, estava levantando pra gente como é que é o trabalho de cada um desses treinadores. Porque aí eu fico com a curiosidade. O que é o que tem em comum? É que é só que todo mundo é português? Bom, existe, claro, a natureza de uma escola hoje muito inteligente no futebol, que é a portuguesa. A facilidade de idioma, a adaptação um pouco mais rápida, né? Sim. Agora, são técnicos diferentes. O Paulo Sousa é um pouco mais conservador, que é o técnico atual da seleção polonesa, passou pelo Bordeaux recentemente, fez um trabalho ok na Fiorentina, mas não é nada que chamou demais atenção, né? Conservador no sentido de um modelo tático? Esquema tático dele, tá. Linha de 4, 4-2-3-1, enfim, aquilo que o Flamengo mais ou menos está acostumado. Tá. Carlos Carvalhal é um técnico mais ofensivo. Sim. E além de ser mais ofensivo, joga numa outra plataforma. Ele joga com 3 zagueiros. Ele adora 3-4-3, sistema de jogo mais aberto, exploração dos alas. O Flamengo hoje tem laterais com essa característica de jogar mais expostos. O elenco do Flamengo hoje é um elenco para jogar com 3 zagueiros. Não. O que o Flamengo hoje pretende fazer para se tornar um time mais peito aberto, de uma forma até tática, não peito aberto na postura, mas num sistema que você vai deixar muito mais espaços para o adversário jogar, caso ele não seja muito bem montado ou os jogadores não se adaptem. Então esse é Carlos Carvalhal. O Paulo Fonseca circula entre os dois meandros, né? Vamos colocar assim, tanto linha de 4 como linha de 3. Com linha de 3 foi amassado pelo Manchester United na Liga Europa, há 2 temporadas que ele estava na Roma, levou 6. 6, né? 6-2. Mas fez um trabalho honesto na Roma. Então, transita nas duas. Varia para 3, varia a linha de 4, um cara intermediário, vamos dizer assim. Então, o Flamengo tem 3 perfis bem diferentes. O que ele vai atacar agora? Né? Vai atacar o técnico que, dentro desses perfis, se mostra muito mais analítico em relação ao elenco que o Flamengo tem para fazer esse casamento de ideias. Tem uma mensagem interessante aqui, ó. O Luiz pergunta o seguinte: não podendo contar com JJ, já é a maneira de pensar do torcedor do Flamengo. A página tá virando, né? Não, a melhor opção seria o Paulo Fonseca, até porque ele admite a influência do Mister na carreira, no modo de jogar. Olha como está sempre presente essa saudade do ex, né? É isso que me chamou a atenção. Falou do Jesus. Se o Zé Elias falar que ele aprendeu alguma coisa com Jesus, chama o Zé Elias. Porque tem que ter uma pitada do Jesus ali, sabe essa coisa? O Flamengo, eu acho que por uns bons anos, se não chegar um outro Jesus e fizer a mesma coisa, o Flamengo vai ver por uns bons anos ainda refém desse sentimento. E tá tudo bem, porque é difícil você se desgarrar. Você não pode estacionar nele. Sim. Entendeu? Eu acho que no que você perguntou, desculpa, o que você perguntou para o Facincani da diferença de mentalidade, acho que o Flamengo não está indo a Portugal, estou indo buscar um técnico com uma ideia de jogo X, porque eu acredito na ideia de jogo X. O Flamengo está indo muito mais buscar uma mentalidade que talvez com o Rogério e com o Renato ele não conseguiu, né? Ele entende que ele deixou o futebol, entre aspas,
correr frouxo em algumas situações. Então ele está indo buscar uma mentalidade. Aí você tem uma escola de técnicos portugueses, uma mentalidade de futebol europeu, que é completamente diferente da nossa. Sim. Acho que o Flamengo está indo muito mais atrás disso. E a partir do momento que ele conseguir uma sinalização positiva, aí ele começa a pensar, a ideia de jogo do fulano é tal, do Beltrano é tal, onde eu encaixo meu elenco aqui, ele gosta de gente assim, será que para esse modelo de jogo do treinador que eu estou fechando, eu precisaria de alguma peça assim, assado? Por isso que a gente brinca, Dani, toda aquela sua barca, quem sai, quem chega, quem vai ser aproveitado, quem vai ser emprestado, vendido, depende dessa definição. Não tem como você fazer nada disso. Acho que o Zé sempre bate nessa tecla. Não adianta que você querer fazer qualquer tipo de lista se você não entendeu ainda se você quer um tipo de Paulo, outro tipo de Paulo, você vai ter um sucessor ali, um cara que é estudioso, entendeu? Porque se é no Brasil, você sabe que está procurando, de repente, sei lá, o Luxemburgo e o Mano para comandar o mesmo elenco, que não faz muito sentido. Sim, mas isso mostra que... O Abel ou o Diniz, sabe? Mas isso mostra que a diretoria do Flamengo não sabia o que queria nesse 2021. E que o tempo está passando, hein, Zé? Dia 17. Mostra exatamente que não sabia o que queria. Porque teve o Jesus, saiu de Jesus, foi para o Dome. Escola totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Saiu do Dome, foi para o Rogério. Por quê? Porque o Dome não tinha tanta organização, tomamos 3-0, 4-0, 5-0, né? Um exemplo na Libertadores. Então, pode fazer 6, mas, sabe, não é aquele futebol, não era aquilo que nós esperávamos próximo ao Jesus. Ou seja, a ideia já foi errada. A questão é, contrataram o Dome porque era auxiliar do Guardiola? Sim. Contrataram o currículo. Contrataram a marca. Sim. Não contrataram o profissional. E aí o Dome não tem culpa disso. É uma coisa Pela mesma história, lembra, Zé? Rodou a Europa. É uma coisa que veio atrelada a ele e ele está ali, aproveitou. Se você quer me contratar porque eu fui auxiliar do Guardiola, ótimo, beleza. Né? Depois você sai de um tipo de jogo, aí você vai para o Rogério Ceni. Falta comando, falta um time mais organizado defensivamente, vai para o Rogério, beleza. Você vê que a gestão pessoal não deu certo, aquela questão do futebol também não agradou muito, e aí você vai para o oposto. Você vai tapando o buraco, né, Zé? Você vai para o oposto, que é o seguinte, é o ambiente, não é o tático, é o ambiente, que é a questão do Renato, que é o que ele fez. O Renato fez, chegou... Por isso que eu penso diferente naquilo que você falou, que você tem a sua ponderação em relação ao elenco, mas olha só, você está dando N cenários... E em nenhum deles o elenco do Flamengo se encaixa. Não, calma aí. Mas como é que você vai encaixar com o cenário de ausência tática do Renato? Mas não tem nada a ver. Não, mas uma coisa era... Tem a ver com o treinador. Uma coisa era, esse time precisa de mais paizão, veio o cara mais estudioso como o Rogério, não encaixou, veio o Dome auxiliar do Guardiola mesmo. Então assim... Zé. Mas o que tem a ver com o elenco? Isso? Mas eu acho que tem defasagem do treinador, não do elenco. É isso que tem a ver. E são defasagens diferentes, né? Porque assim, o Dome era um estrangeiro sem tempo. Se ele não sabe lidar com as características que ele tem nas mãos, o que tem a ver com o elenco? Eu não entendo, sinceramente. Eu não entendo. São 3 cenários. Se eu não consigo, por exemplo, se eu não consigo fazer o Gabigol render e eu não tenho a inteligência de colocá-lo na posição onde ele rende... A culpa não é só do jogador. A culpa não é do jogador. A culpa é do treinador. Se o Dome monta uma defesa que está aberta, mas tá bom, eu vou o Dome afastou o Gabigol e o Bruno Henrique, vocês lembram disso? Como é que eu vou... Aí a culpa é do jogador. O jogador hoje faz exatamente aquilo que o treinador pede. O jogador de hoje... Opa... Igual aí, depois, pra possível mim, fraude. Boa noite. O jogador de hoje... Possível fraude. Possível fraude, até aqui. O jogador de hoje não tem... E aí, dificilmente você vai encontrar jogadores no passado, e aí, desculpa eu voltar um pouco no tempo, o cara virar e falar o seguinte, esse treinador está errado, vamos jogar aqui, vamos resolver. Não. Se o treinador hoje fala para o jogador, você vai ficar em cima da linha para marcar o lateral, o cara fica, mesmo que ele entenda que se ele der um passo na diagonal, ele vai cortar essa bola e ele vai poder sair no gol, para fazer o gol. O cara não vai fazer isso, porque ele vai fazer exatamente o que o treinador pediu. Posso fazer uma provocação? Sim. O comprometimento tático tem um lado negativo? Tem um lado negativo. Lógico que tem um lado negativo, porque você perde muitas vezes a possibilidade do futebol, que é a improvisação, que é o cara simplesmente adivinhar, falar, opa, peraí, não, aqui se eu fechar um pouquinho aqui, essa bola vai fechar, eu não preciso ficar aberto aqui, essa bola vai passar por mim e eu posso fazer o gol. Existe isso. Existe, lógico que existe, mas infelizmente hoje no futebol, de uma certa forma, são poucos os jogadores que têm a liberdade para pensar. São poucos os jogadores que têm a capacidade de o treinador virar para o treinador e falar, treinador, vem cá, vamos resolver aqui. Porque hoje todo mundo faz o que o treinador pede. Sim. Porque a responsabilidade hoje é do treinador.
Eu acho que assim, mas para mim ainda criou-se, sabe, esse vício Jesus dentro do elenco do Flamengo que não desapega nos caras. Mas Se não for ele, parece que ninguém... Você pode falar que será que não pode ser uma régua de excelência? Por quê? O que incomodava o treinador, o que incomodava o grupo com o Renato, eu até falei isso aqui uma vez, eu me lembro, não era exatamente, não é birra do jogador, o jogador tá boicotando o Renato, tá queimando o grupo, do Flamengo não fez isso. O que incomodava era você olhar e falar, não vejo repertório desse cara. O elenco do Flamengo girou numa rotação de trabalho, ele girou numa régua de qualidade lá em cima. Ele teve aula com um professor, você está na escola, ele teve aula com um baita professor. Aí chegou um professor que não consegue passar nada de novo para ele. O elenco olhou e falou, pô, esse cara aí não tá me ensinando nada, entendeu? Tem essa sensação. Eu acho que foi muito mais uma ausência de trabalho coletivo do que exatamente uma culpa dos jogadores de não executarem o que o treinador pede. Eu falo não nos é que o casos Renato do Dome e do Rogério... não, o Renato tem uma ideia e os jogadores não conseguiram executar. Não, o Renato não tinha uma ideia. Nos casos do Dome e do Rogério, o Dome, para mim, claro, ele era um auxiliar, não era um treinador, tá? E aí você tem a ausência da gestão de grupo, que ela é importante, né? Era uma aposta. Mas eu não senti uma receptividade tão grande para tentar até dar um pouco mais de tempo ao trabalho dele. O Rogério também não é um leigo, mas o Rogério também tem uma questão de falta de tato, sim, né? Sim. Isso também pesa. E tem uma questão de relação assim, pessoal. eu acho que assim, tem os dois lados pesam nessa história. O ser lado do grupo e o lado do tática, treinador. você Claro que não, pessoas. óbvio que não. Para mim, o treinador, ele divide 50%. Né? São 50%. Né, que você divide, os 50% tático, 50% de gestão. Para mim, essa história, não, 80%, 20% gestão, não. Para mim, meio a meio, tá? Tá aí, galera, tá aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui a tela do fundo. Galera, é o seguinte, complicado, né, cara? Qual técnico contratar, né? Eu acho que o Braz e o Spindle já devem ter em mãos quem eles vão contratar. Eles só querem ouvir o que os técnicos têm a dizer. O Jorge Jesus será mesmo uma consulta, né? Jorge Jesus, acho eu que não vem. Acho que o Flamengo tem sim a obrigação, né, de ouvir o Jorge Jesus, porque se não ouvir depois, ele pode ser demitido do Benfica e daí como é que fica? Por que que nós não falamos com Jesus antes, né? Carvalhal é bom técnico, gosta de jogar com 3 zagueiros, gosta de jogar no 3-4-3, ele é um técnico ofensivo, porém, né, com esse sistema aí de 3 zagueiros, nós temos um time, um elenco que você pode encaixar com o Carvalhal, de repente jogando ali com 3 zagueiros, de repente Gustavo Henrique, você põe ali o Rodrigo Caio junto com o Davi Luiz, né, forma ali a linha de 3 zagueiros, 4 meio-campistas e 3 atacantes. Pode ser que funcione. Galera, é complicadíssimo a situação para escolher o novo técnico do Flamengo. Essa sombra do Jorge Jesus incomoda muitos flamenguistas, né? Tá me incomodando já também, cara. Sinceramente, na boa, tá me incomodando. Eu acho que isso tá sendo ruim para o Flamengo. Tem que chegar um novo técnico para tirar isso, sabe? Esse negócio, essa sombra do Jorge Jesus. Pelo bem do Flamengo, isso tem que acontecer de uma vez por todas, porque eu acho que se o Jesus voltar para o Flamengo, ele não vai repetir o que ele fez em 2019, né? Só assim tiraria essa sombra dele, né? Esse negócio que ficou, que é ruim pra caramba pra nós, né? Então, acho que seja quem for, cara, que vier, tem que acabar com esse negócio de Jorge Jesus. Se o Jesus não vier agora, a gente tem que esquecer ele. A gente tem que esquecer e parar de ficar pedindo Jorge Jesus no Flamengo, porque o Flamengo não vive de Jorge Jesus, né? O Flamengo é muito maior de que qualquer pessoa, qualquer técnico. O Flamengo é Flamengo, né, cara? É isso que eu penso. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Compartilhe o vídeo e, tendo mais informações, trarei aqui para vocês na íntegra. Valeu? Saudações, é nóis. Fui.